saúdo, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estou com uma mensagem longa aqui, está para uma hora e meia mais ou menos, mas isso vai resumir aí, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Jesus é bom, né? Glórias a Deus. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 3, versículo. Gálatas, capítulo 3, versículo 22 e 23. Glória. Vou repetir para ficar fácil de todos encontrar. Gálatas, capítulo 3, versículo 22 e 23. Diz: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Glórias a Deus. Meu Deus, meu Pai, muito agradecido de antemão pela mensagem da noite, pela palavra. Eu creio que vai ser uma palavra diferenciada, meu Pai, mais conforme a tua vontade, que seja para a tua glória. Aleluia. Senhor, deve colocar no coração esta mensagem e vai ser entregue para a glória do santo nome, para a edificação da igreja. Toda mensagem, por mais simples que seja, o objetivo é trazer um aprendizado à tua igreja, para que fortaleça e fortaleça, assim sendo para a tua glória e para o bem de cada um que ama a tua santa palavra. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Louvado seja Deus, né? Nós encontramos, né? Louvado seja Deus nas Escrituras Sagradas, né? Nós encontramos palavras poderosas, salvadoras, libertadoras, né? Mas não aparece o nome de Jesus. Se nós já observaram, né? Que no Antigo Testamento você não acha a palavra Jesus. Nós encontramos em Êxodo 3,14, né, Deus revelando para Moisés, que diz assim: Senhor, o Senhor mandou lá libertar o povo, né? Mas o povo vai perguntar: quem ele te mandou? O povo era preso no Egito, era uma nação, Israel, o povo judeu que estava lá dentro do Egito, né? Não era Israel na época, né? Nação judia, estava lá. E aí Deus diz assim: é o seguinte, fala para eles: quem te mandou ser libertado? O povo dele, o povo de Deus, eu sou que sou, que me enviou para trazer a libertação. Louvado seja Deus. Então não aparece a palavra Jesus no Antigo Testamento, né? Aparece, né, em Isaías 7,14, né? Deus manda ali o profeta fazer um pedido, o profeta recusou, e o Senhor disse que haveria de nascer, né? O Emmanuel, ser Deus conosco, com a humanidade. Louvado seja Deus. Estamos guardados, estamos protegidos, né? E aparece Jesus de uma forma figurada em todos os livros da Bíblia, né? De uma forma figurada, através de figuras, a gente percebe a presença de Jesus. Por quê? Porque as Escrituras são inspiradas, não foram escritas por vontade humana, mas Deus o inspirou, né? Os homens, né? Louvado seja Deus, 40 escritores ao longo de 1600 anos para escrever as Escrituras. Foi com inspiração divina, algo vindo da parte do nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, se é algo divino, está ali o libertador, está ali o Salvador. E nós lemos, né, em Gálatas capítulo 3, 22 e 23, dizendo que tudo está encerrado debaixo da lei. Toda a promessa que nós temos hoje, ela estava guardada, inserida dentro da lei, mas ela não tinha sido manifesta, porque na época, nem todo povo de Deus na época eram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo fazia visita, ele habitava em algumas pessoas na época, como Sansão, como Davi e outros, né?
e Samuel, mas o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne, né? Conforme a profecia de Joel, que havia de Deus fazer um derramamento desse Espírito, né? E todos tinham direito de ser cheios do Espírito Santo. Então naquela época era diferente da agora, né? Louvado seja Deus. Então o povo de Deus era como crianças, né? Eles não tinham uma maturidade espiritual. Eram homens, mulheres, jovens, moços, moças, senhoras, idosos, e eles eram como crianças. Então eles tinham tutores e curadores. Era a lei e o Moisés que, né, Deus usava para poder manter aquele povo na presença de Deus. Louvado seja Deus, né? Então em Gênesis aparece Jesus de uma forma figurada, né? Quando diz assim, ele é a semente da mulher, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele é a semente da mulher, e da semente da mulher nasceria um varão que havia de pisar na cabeça da serpente, e ela lhe furaria os seus calcanhares. Isso se cumpriu na vida de Jesus. Aparece ali Jesus de uma forma gloriosa, maravilhosa, no livro de Gênesis. No livro de Êxodo, ele aparece de uma forma figurada como o Cordeiro de Deus. Na Santa Ceia passada nós fizemos essa leitura, lá no Êxodo capítulo 12, né? Nós lemos lá que o povo, quando estava saindo do Egito, Deus mandou ali, eles assaram uma carne, comer ervas amargosas para lembrar do sofrimento do Egito, e ali que cada família trouxesse um cordeiro e matasse aquele cordeiro, e pegava o sangue e espargia no umbrais das portas, que o anjo da morte havia de passar no Egito e matar todo o primogênito do Egito. Então os homens de Deus, o povo de Deus, estavam cientes que tinha que trazer um cordeiro, né? Esse cordeiro, simbolicamente, ele é Jesus, porque a Bíblia diz que não há remissão de pecados, não há remissão da vida humana, a não ser pelo poder do sangue. Louvado seja Deus. Então ele estava dando um sinal que Jesus haveria de nascer e morrer, e o seu sangue nos purificaria de todo pecado, de toda injustiça, e ele nos chamaria de os meus filhos, os santos que estão sobre a face da terra. Louvado seja Deus. No livro de Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote, né? E naquela época, ainda que Cristo não era manifesto, né? Como nós já dissemos aqui, né? Cristo não tinha, né? Ainda haveria alguns séculos para nascer. Então Deus, louvado seja Deus, ele exigia do povo que oferecesse ali sacrifícios de animais que não tivessem manchas, né? Perfeitos, primogênitos, né? Então não poderia ser oferecido ao Senhor o cego, aquele animal que tivesse ali algum impingem, alguma quebradura, não poderia oferecer como sacrifício ao Senhor, né? Isso mostrando que Jesus, o Santo, o puro, haveria de manifestar, louvado seja Deus, para fazer a libertação, né? Não se tira a pureza do impuro, mas se tira a pureza do puro. Então Deus revela que para Ele tem que ser tudo puro, tem que ser tudo perfeito. Então mandou o homem perfeito para fazer o resgate. Ele fez a expiação dos nossos pecados, e por isso que nós somos chamados de filhos e filhas de Deus. Louvado seja Deus. Em Números, ele é nuvem de dia e coluna de fogo de noite, né? Ele é a rocha, louvado seja Deus, né? A rocha ferida. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? E as suas dores, estava em Isaías 53, os seus ferimentos nos traria a saúde, a alegria, né? Pelos ferimentos do nosso sumo pastor. Ele morreu por nós, ele foi oferecido como sacrifício. Louvado seja Deus. Em Deuteronômio, é o profeta semelhante a Moisés, né? Nós encontramos em Deuteronômio 18, Moisés dizendo assim: depois de me levantar outro, né? Que toda vez que não ouvir as suas palavras, outro semelhante a mim, que não ouvir as suas palavras, não obedecer, serão
da terra. A gente procura uma referência, vai cair lá no Novo Testamento, nós encontramos Jesus, louvado seja Deus, né? Quem não ouviu as palavras de Jesus, não guardar as suas palavras, não tem parte com Ele. Mas nós cremos de uma forma maravilhosa na palavra do nosso Deus, louvado seja Deus. Em Josué, Ele é o capitão da nossa salvação. Glórias a Deus. Ali aparece de uma forma figurada, né? O vencedor, aquele que guia pelo deserto, né? Uma grande multidão ele leva até a terra prometida. Ele conseguiu introduzir na terra prometida aquela geração, não a geração antiga, mas os mais novos, de 20 anos abaixo, os mais velhos, blasfemaram em pecado. Deus não permitiu a entrada, morreram no deserto, enquanto a nova geração introduziu Josué na terra prometida. E no Novo Testamento, Jesus vai nos introduzir na terra prometida, porque Ele é o nosso general, Ele é o nosso capitão nesta grande batalha, louvado seja Deus. Em Josué, é o capitão da nossa salvação, né? Juízes, Ele é o nosso juiz, Ele é legislador. Lá em Juízes capítulo 7, versículo 13, né? Ali aparece no versículo 13, ele é como um pão torrado, né? Ali tem aquela história de Gedeão, que Deus escolheu ele estava malhando trigo na plena madrugada, porque eles eram oprimidos pelos midianitas, né? Na época, então, quando a lavoura estava pronta para colher, eles eram roubados, por dia eles passavam fome, mas a lavoura dele já estava na época de colheita, levantava toda a madrugada para colher o seu alimento, né? A provisão para a sua família, e o anjo do Senhor desce e fala com ele, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele diz: Senhor, como é que o Senhor é conosco, sendo que nós somos oprimidos pelos nossos inimigos? Eu tenho que colher na madrugada para manter o sustento da minha família. Aí o Senhor disse que tinha um projeto na vida dele para poder trazer a libertação do povo, né? Trazer a libertação. Aí ele disse: Senhor, me dá um sinal aí para mim ter certeza que eu vou ser usado para libertar o povo, né? O Senhor mandou de volta aos altares dos inimigos, as idolatrias, arrebentar tudo, né? E depois disse: olha, é o seguinte, eu vou te dar alguns sinais, né? Aí ele pediu um sinal lá do velo, né? Acordou de madrugada: Senhor, se o velo vai ser cheio d'água e não tiver nuvem nenhuma no céu, é porque o Senhor está comigo. Aí depois fez o contrário: Senhor, que chova na madrugada e o velo, o algodão lá, ele não enxerga, ele não cai uma gota d'água. Ele fez o teste ali, choveu em tudo quanto foi lugar, e aquele velo lá no templo não molhou. Aí depois o Senhor falou assim: ó, é o seguinte, nos vez de você entrar com um grande exército, com o exército do meu povo, para combater os inimigos, né? E você que vai comandar, né? Vai introduzir esse povo para o combate. Aí o Senhor disse o seguinte: eu vou te mostrar que eu estou contigo. E a Bíblia diz que o Senhor mandou ele descer à meia-noite. Ele foi no arraial do inimigo, o inimigo já estava zangado, ele tinha formado um exército, que tinha arrebentado um pouco atrás dos altares, né? E descobriram que era Gideão. Então eles estavam já reunindo um grande exército para o combate. E o Senhor mandou ele descer na madrugada, no começo do acampamento dos inimigos, e ele ficou atrás da barraca de 2 soldados que dormiam, né? Cada um tinha sua barraquinha. E de madrugada acordou um soldado e acordou o outro, e um contou a história para o outro. Eu tive um sonho nessa madrugada que um pão torrado dava uma volta no arraial, no nosso arraial, e dava uma volta esse pão. Aí o outro soldado interpretou: esse pão torrado não é outro a não ser Gideão. Então, em Juízes é revelado, né, Jesus ali como pão torrado, que traz a libertação ao homem, louvado seja Deus. No livro de Ruth, ele é o nosso parente remidor. Os irmãos já ouviram essa mensagem, essa pregação sobre a remissão, né? Ela foi remida, ela era uma das moabitas, estava na terra de Israel, né? Foi levada por Ruth, chegou lá e encontrou um remidor, alguém que resgatou ela, trouxe ela para a mulher ser marido. Ela era viúva, ela não era valorizada e precisava se casar, tinha que ter
aquela felicidade, e ela foi próspera nas terras de Israel. Louvado seja Deus, né? Então, louvado seja Deus, né? Então está aqui, Jesus aparece como o nosso Redentor no Novo Testamento, né? Derramou seu sangue, nos redimiu, nos resgatou. Nós éramos perversos, éramos maus, estávamos no exército inimigo. Hoje nós estamos no exército do Deus vivo. Louvado seja Deus. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta que confiamos. 1 Samuel 1,17. São os irmãos depois procurar lá. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei que reina sobre nós. 1 Reis 3, 23 a 28. Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas da nossa vida. Esdras 1, verso 1 e 2. Né? Então nossa vida foi reconstruída. Então aparece Jesus de uma forma figurada, reconstruindo as nossas vidas, as nossas famílias. E todo crente que está terminando no mundo, lá na cachaça, na prostituição, o Senhor redimiu essa alma, resgatou ela e abençoou e trouxe para brilhar na casa de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Neemias aparece também de uma forma figurada em Neemias. Ele é o nosso restaurador. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 15 a 17. Esther é o nosso Mardoqueu. Esther 5:2. Ele levantou o cetro para nós. Nós estamos condenados à perdição eterna, mas quando ouvimos a voz de Jesus, nós queremos. Ele levantou um cetro de ouro, e esse vive para sempre. Louvado seja Deus. Eu tenho um projeto na vida dele, na vida dela, nos trouxe para a casa de Deus. No tempo de Esther, Esther não podia entrar na presença do rei Assuero, porque tinha um tempo determinado que ela podia entrar, mas o povo de Deus estava ali prestes a ser mortos pelo seu adversário, por um tal de Mardoqueu, né, que odiava o povo judeu, já tinha planejado de matar todos os judeus da província de Suzã. E ela orou, jejuou 3 dias com as suas moças, se apresenta na presença do rei. Ali estava a presença do rei eterno, ali junto com Esther. O rei Assuero era um homem ímpio, mas foi obrigado a levantar um cetro de ouro para que ela vivesse, que pela lógica, se ele não levantasse, ela seria morta, mas Deus fez ele levantar para que ela viva, porque ela se colocou na presença do Senhor, e através da presença de Deus o cetro tem que ser levantado, e ela continuou viva. O rei disse para ela: rainha, o que você deseja? Até metade do reino eu te dou. E ela foi sábia, ela disse: olha, é o seguinte, eu vim convidar o rei para um jantar, né? Porque ela queria que o seu adversário estivesse no banquete para denunciar. E realmente aconteceu que o Amã, que era o segundo esposo do rei, estava no jantar, e ela denunciou, né, aquela forca que foi feita através do Amã para o Mardoqueu. O rei ficou furioso quando ela denunciou, ele fugiu, ele entrou no palácio, deitou numa cama, o rei ficou furioso, e alguém disse: olha, esse homem tinha preparado uma forca para enforcar o Mardoqueu. O rei disse: olha, então enforca ele e sua família nessa forca. Então, fizeram uma armadilha para o judeu, e essa armadilha serviu para ele e para a sua família, foram destruídos, porque há poder no homem e na mulher que tem o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. E Jó, ele é nosso Redentor sempre eterno, porque eu sei que o meu Redentor vive, ainda que me mata, nele esperarei. Jó 13:15. Aqui ele estava estruturado mesmo, estava preso na rocha. Vem o vento que vier, acontece o que acontecer, mas eu não vou ceder, porque eu tenho ao Deus vivo. Louvado seja Deus. Aparece Jesus ali na presença, de uma forma figurada, na presença das palavras de Jó.
Eu vivo para sempre, ainda que quem me mate, mas eu continuo vivo. Louvado seja Deus, né? No Salmo, ele é o nosso pastor, é o Salmo 23, bastante conhecido. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Salmo 23, versículo 1 a 6. Aparece também em Provérbios, Jesus de uma forma figurada, e também em Eclesiastes, a nossa sabedoria. Provérbios 8:1. Não clamo porventura a sabedoria, Jesus é a sabedoria. Então é em Provérbios, né? Provérbios capítulo 8, capítulo 9, assim, eu a sabedoria, né? Fui gerada desde o princípio, louvado seja Deus. Quando Deus fazia o universo, estava Ele é a palavra. Quando Deus abria a boca, estava Jesus, é a palavra, fazendo o universo, criando o sol, criando a lua, as estrelas, a terra, o mar, todas as coisas que existem e subsistem são criadas por Ele, louvado seja Deus. Cânticos de Salomão, ele aparece ali, e é o nosso amado esposo, né? Jesus é o esposo, a igreja é a esposa do Cordeiro de Deus, né? Tem um sentido forte e espiritual nas palavras de cantares de Salomão. Salomão estava sendo usado pelo Espírito Santo para revelar um segredo que haveria de se concretizar como se concretizou, né? Jesus é o noivo, a igreja é noiva, louvado seja Deus. Em Isaías aparece também Jesus de uma forma figurada, ele é o príncipe da paz, né? Isaías 9:6. E o principado estava sobre os seus ombros, ele é o príncipe da paz, né? Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ao mesmo tempo, ele é o nosso Consolador, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então ele está conosco em todos os dias da nossa vida, louvado seja Deus. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Jeremias é o renovo e o justo. Jeremias 3:15. É o renovo que transforma vidas, como já foi dito, né? A pessoa vem toda atrapalhada do mundo, chega aqui na casa de Deus, o Senhor tira aquela roupa suja, aquela roupa velha, né? Mal cheirosa, e coloca uma veste nova e coloca o cheiro de Cristo. Traz alegria aos corações, né? Louvado seja Deus. Eu chego na casa de Deus que toma um banho de água, né? De palavras, as palavras regeneradoras. Regenerar significa lavar, transformar, mudar. É regeneração. Ele faz tudo isso em nossas vidas. Sejamos apenas agradecidos ao Senhor por esta graça. Louvado seja Deus. Lamentações. Aparece ele como o nosso profeta lamentador. Isaías, Jeremias. Lamentações foram lamentações de Jeremias. E o nosso profeta lamentador, Jeremias 1:14. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Mas Jesus veio desatar, veio trazer liberdade, né? A liberdade, né, dos cativos, trazendo a libertação do lado de Deus, né? Nos proporciona essa alegria. Não temos mais jugo para nos controlar, e nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo é guiado por ele, quem não tem é guiado pela carne. A pessoa se dá mal lá fora, né? Ezequiel, aparece em Ezequiel, é o maravilhoso homem de 4 faces, né? A gente lê lá em Ezequiel capítulo 10, versículo 10, vocês vão ver lá que aparece um animal com 4 rostos, né? E ali tem uma história muito longa sobre esses animais, né? Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Aparece Jesus, é o 4º homem. Foram lançados 3, né? 3 homens na fornalha porque não quiseram adorar a estátua do rei, né? Nabucodonosor. Aí o que acontece? Amarraram eles mãos e pés, ataram eles com seus chapéus, jogaram dentro do forno aquecido 7 vezes. Depois de alguns minutos, vai o curioso, dá uma olhada lá e vê 4 homens. O rei, porventura, tu não lançaste 3 homens naquela fornalha? Eu fui lá e vi 4
4 homens passeando dentro do fogo. Que os homens que chegaram na boca da fornalha, pode jogar os 3 homens, matou aqueles homens, aqueles soldados, matou na boca da fornalha. E os 4 caminhavam alegremente dentro da fornalha. Agora ele disse: realmente, nós lançamos 3 homens, correto? Foram 4. E os homens de Deus que creram na palavra e confiaram no Senhor, prosperaram nesse reinado, louvado seja Deus. Que preferiram dar os seus corpos para ser queimados, mas não adoraria as idolatrias deste mundo, mas preferiram dar os seus corpos, mas o Senhor trouxe o livramento. Glória a Deus. Oséias, ele aparece aqui como um marido fiel, para sempre casado com uma desviada. Mas por que casado com uma desviada? Porque o que tem de crente que está na igreja, depois está no mundo, e depois volta, depois sai, depois volta. Então o Senhor está sofrendo por isso. Muitos crentes dentro da igreja desviados. Graças a Deus aqui não tem, né? Mas por aí você está cansado mesmo. A igreja lotada, mas 30, 40% está desviado, mas está dentro da igreja. E já é um grande passo estar na igreja, porque pode se libertar, se converter e ser verdadeiramente um homem ou mulher de Deus, Mas o Senhor sofre com isso, É uma história muito longa. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque Deus mandou ele casar com a prostituta para poder. Ele sentia dor, o profeta sentia dor que ele estava sentindo, a aflição que ele estava sentindo, que tinha um povo infiel. Era chamado povo de Deus, mas vivia de mãos dadas com o diabo lá fora. E Deus sofreu muito, E tem muitas interpretações sobre isso, E eu creio que é de uma forma figurada esse casamento. Todo mundo ir lá na prostituição e casar com uma mulher de lá. Isso tem um caso para outra mensagem. Mas eu creio que é de uma forma figurada. Deus nos compactua com o mal. Há um divisor de águas. O mal para lá e o bem para cá. A Bíblia diz que vocês se ensinam ou não, que passar disso é procedência maligna. Ou está com Deus ou está com o inimigo. E Deus falou: vai lá e casa com uma prostituta e gera filho com ela. E aquela história toda, mas existem muitas interpretações. Até hoje ninguém sabe o real sentido. Mas tudo nos mostra que é de uma forma figurada, para que o profeta sentisse a dor que ele estava sentindo. Ele buscou o companheirismo do homem, as dores que ele sentia de ser zeloso por uma mulher que a sua igreja volta e meia saía para dar uma volta por ele. Mas Deus é misericórdia, louvado seja Deus. Em Joel, ele aparece, louvado seja Deus, também dessa forma maravilhosa. É o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Joel 22, 28 a 30. Aí se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, O povo estava ali orando, buscando Deus. De repente, o fogo desceu, o pessoal falava em línguas estranhas. Foi na época de uma festa chamada Pentecoste, que tinha gente de 13 nações, ou 14, se não me falha a memória, ali reunidos e ficaram assustados. Esse povo judeu está falando em nossas próprias línguas, da nossa pátria, mas ali era no mover do Espírito, ali homens e mulheres se encheram do poder e saíram ousadamente para apregoar a santa palavra de Deus. E ela chegou aqui, louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Amós aparece ali como carregador de nossos fardos, está em Amós 9, versículo 11. Obadias aparece ali, ele é poderoso para salvar. Obadias 1, 28. Jonas é o nosso grande missionário estrangeiro, lá em Jonas 3, 4 a 8, Então Jonas não queria pregar, mas ele foi. Ele foi porque o Senhor o guiou. O Senhor estava presente na vida dele. Ele teve poder e autoridade depois que ele foi corrigido, Ele foi lançado no navio no alto mar e um grande peixe engoliu ele e vomitou na praia. Aí ele sabia que realmente o Senhor tinha feito um corretivo e orientou ele, preparou ele, e ele ousadamente pregou a santa palavra de Deus, e aquela nação inteira se arrependeu dos seus pecados, e Deus não destruiu a cidade de Nínive.
quê? Porque depois do corretivo ele entrou pelo caminho da obediência e aí estava a presença de Deus. Ninguém se converte com uma palavra meramente humana, mas uma palavra ungida pelo Espírito. Ela não volta vazia para Deus, ela não cai por terra, ela tem um efeito. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Miqueias, mensageiro dos pés formosos, Miqueias 2:10 e 3:8. Vou só ler porque as horas já passou. Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Abacuque, ele é o evangelista de Deus, gritando: revivificai vosso trabalho no meio dos anos. Diz a Bíblia: Senhor, as tuas obras no meio dos anos e as notifica. Louvado seja Deus. Sofonias, ele é o nosso Salvador. Sofonias 3:9 e 12. Ele é o restaurador da herança perdida. Ageu 2:9. Zacarias, ele é a fonte da casa de Davi para purificar o pecado e a impureza. Louvado seja Deus. Zacarias capítulo 8, versículo 1 a 6. Aí termina o Antigo Testamento em Malaquias, faz a conclusão em Malaquias. Ele é o sol da justiça. Para nós ele é a estrela da manhã. Para o povo passado é o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o sol da justiça raiou em nossos corações. Aí cumpre-se aquela palavra lá do profeta Isaías, no capítulo 9, a luz haveria de descer do céu e brilhar, cidade de Zebulon e Naphtali, lugares mais escuros, mais sombrios da terra, haveria de haver luz e alegria aos povos. E essa alegria chegou aos nossos corações, amém, irmãos? Vamos ficar por aqui, as horas já se foram, mas na próxima oportunidade a gente tem ainda o Novo Testamento para nós comentarmos ainda o Novo Testamento, Eu achei que dava tempo de passar o Novo e o Antigo, mas louvamos a Deus por esta graça, que nós aprendemos alguma coisa da Santa Palavra de Deus. Deus veio continuar falando aos nossos corações para o nosso crescimento espiritual e natural, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra, nós sejamos abençoados e vamos morar com Jesus na eternidade. Deus abençoe, nos guarde em nome de Jesus. Amém?